Bom dia, igreja. Antes de começarmos a louvar a Deus, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Salmos 103, do 1 ao 12. Salmos 103, do 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os seus pecados, os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as suas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é a grande a sua misericórdia para com que os homens o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pai, te queremos agradecer por mais um dia de vida, por podermos estar aqui, para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, ó Deus, aprender mais sobre o Senhor. E te quero agradecer também pela vida de cada irmão que aqui está, ó Pai, e os que ainda não conseguiram estar cá, o Senhor sabe o motivo, te peço também que os acompanhe e ajude-nos a louvar-te e a honrar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos entoar o hino Vencendo Bem Jesus e gostava também de aproveitar este momento para levantar o nosso euro missionário, que vai servir para apoiar os missionários na obra de Deus. E se os irmãos puderem ficar de pé para louvarmos o Senhor.
vencerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E como diz a palavra de Deus em Salmos 117, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Bom dia, igreja. Vamos ler mais uma vez esse capítulo inteiro, Salmo 117, são só 2 versículos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Esse versículo 1, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. É um versículo que cabe bem à nossa igreja. Temos aqui pessoas de várias nações. Temos pessoas portuguesas, é claro, mas do Brasil, de Angola, de Guiné, da Bolívia, do México, também Venezuela. Temos aqui, além dos irmãos da Bielorrússia, os irmãos ucranianos, além de outros irmãos que viveram por muito tempo em Moçambique, em Angola, em França, em Estados Unidos. Estamos cá todos juntos, são pessoas com experiências diferentes, com ensinamentos diferentes, com culturas diferentes, mas estamos todos cá juntos a louvar a Deus, ao único Deus e o Deus de todos nós. Provavelmente a pessoa que está do seu lado nasceu a milhares de quilômetros de distância de onde você nasceu, mas todos estamos aqui a louvar e a engrandecer o nosso Deus. E é isso que vamos fazer agora. Hoje, algumas pessoas perceberam, algumas pessoas já sabem, mas é comemorado todos os anos o Dia da África, 25 de maio, e é isso que vamos fazer hoje. Em alusão à comemoração, vamos ter uma participação especial com alguns irmãos que vêm de lá, que são de Angola, de Guiné, de Moçambique, e estão cá para louvar e engrandecer o nosso Deus. E é isso que vamos fazer agora, todos juntos. São alguns louvores, um em lingala, em crioulo, mas com tradução também em português, e que todos juntos possamos louvar ao nosso Deus.
Yahweh.
próximo louvor que nós vamos cantar agora é em português, que fala em Deus segurar-nos pelas mãos e não nos deixar cair em pecado. Os irmãos que souberem o louvor também podem cantar connosco. Se os irmãos também quiserem ficar de pé. Cantar, por favor, igreja. Amém, igreja, belos louvores. Eu queria chamar o irmão André, o seminarista André, para orarmos por todo esse povo representado nesse dia 25 e que também foi representado nestes louvores belíssimos cantados aqui. Realmente é muito bom quando as culturas se juntam e juntas louvam ao Senhor. Estou muito curioso para ver como é que vai ser o louvor lá no céu, quando se juntar mesmo os povos de todas as nações. Vai ser muito, muito giro.
mas louvamos a Deus pela vida do povo de África, louvamos a Deus porque também dentro dos portugueses sabemos que muitos estiveram em África, como Carlos disse, Angola, Moçambique, África do Sul. Há uma longa e histórica relação entre Portugal e África, e África vários países, e nós louvamos a Deus pela vossa vida, louvamos a Deus pela vida de cada irmão africano que está cá em Portugal. E vocês, os irmãos de cá, percebem como eles têm de aculturar bem ao método português, porque os portugueses são mesmo muito mais frios. Então percebem o esforço que eles fazem para cantar assim quietinhos, quando lá em África a expressão do louvor é muito mais extrovertida. Mas é bom louvarmos juntos, é bom sermos igreja juntos, e nós vamos então dar graças ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque juntos, enquanto igreja, Pai, podemos estar aqui reunidos povos de diferentes culturas, povos de diferentes nações, Pai, e ainda assim Tu nos juntas, Tu nos unes, e queremos que realmente o louvor que agora foi aqui cantado chegue até Ti, Pai, como um louvor de gratidão, louvor de alegria, Pai, pelo Senhor que Tu és, o Senhor que nos sustentas, o Senhor que cuida, o Senhor que cuida de todos os povos, Senhor Deus. Obrigado por cada irmão de África aqui presente, obrigado por este continente, obrigado por cada país, e nós oramos porque possas ser com estes irmãos longe de sua casa, Pai, que Tu os possas estar a acompanhar, que os possas ajudar nas suas lutas, os possas ajudar nas suas dificuldades, Pai. E de uma forma particular, Pai, nós também oramos pelas autoridades destes países, Pai. Pois nós sabemos que o cenário não é muitas vezes o mais favorável, as condições económicas de todos são as mais favoráveis em muitos países, Pai. Mas nós queremos pedir pelo povo africano, Pai, que Tu possas continuar a mover o Teu Santo Espírito neste continente, que pessoas possam continuar a ser salvas e que realmente o louvor chegue até Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar a Deus com o cântico Reina em Mim, e também vai ser um momento de recolha de ofertas e dízimos. Os nossos visitantes que não se sintam obrigados, que é um dever apenas dos membros das nossas igrejas. Gostava de pedir ao Lourenço e ao Vila para apoiarem na recolha das ofertas. Acima dos montes, até sobre o sol.
Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez podemos estar na tua casa de oração, a louvar-te e a servir-te. Queremos, Senhor, neste momento agradecer-te por quão grande tu és, Senhor. Porque tu, Senhor, nos amas e nos dás a tua misericórdia, Senhor. Nos dás as tuas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, podemos ver a tua bondade e a tua grandeza, Senhor, através das várias culturas, através daquilo que motiva, Senhor, a cada um, que é louvar-te de coração, Senhor. Te agradecemos por podermos fazê-lo em liberdade, Senhor, neste sítio, Senhor, nesta tua casa de oração. Te agradecemos também estes dízimos, estas ofertas levantadas. Pedimos, Senhor, sabedoria para a tua igreja, para usar segundo a tua vontade, Senhor, para a tua obra. E o fazemos, Senhor, em nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos também a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios 9, 6 a 7. Coríntios 9, 6 a 7. Algum irmão voluntário que queira ler, por favor? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. O nosso último louvor vai ser o Ousado Amor, que fala do amor que nós não merecemos, mas recebemos a salvação de graça, que não foi de graça, mas o preço já foi pago por nós. E se os irmãos também puderem ficar de pé para louvarmos ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Bom dia, irmãos, novamente. Novamente saudamos todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Espero que estejam a ser bem recebidos hoje. E embora seja quase meio-dia, desafiava todos a permanecerem mais um bocadinho, pode ser? Porque vamos falar um bocadinho sobre a Palavra de Deus e espero que a Palavra de Deus possa ser pregada em fidelidade acima de tudo. Então, embora seja quase meio-dia, pedia e desafiava os irmãos a aguentarem um bocadinho mais. E não sei quantos dos presentes aqui já foram considerados réus. Alguém aqui já foi considerado réu? Muito bem. Quantos aqui já foram acusados de alguma coisa? Ok. Quantos aqui já foram injustamente acusados de alguma coisa? Se calhar já começa a ver algumas mãos. E quantos aqui já foram alvo de julgamentos antecipados, se calhar errados? Penso que alguns de nós já foram vítimas de alguns julgamentos antecipados e até errados. E o estudo de hoje vai nos lembrar o seguinte: se não retivermos mais nada, eu gostava que nós pudéssemos reter que, embora acusados, embora nós possamos ser réus, há um Deus que nos dá a mão, há um Deus que nos socorre, há um Deus que nos está pronto a perdoar. E é com base neste pensamento e nesta premissa que eu ia convidar a que pudéssemos juntos ir até João, capítulo 8. João, capítulo 8, e vamos estar a ler do versículo 2 ou 1 até ao verso 11. E o título desta manhã é mesmo Jesus, dá-te a mão. E é mesmo para nós pensarmos, enquanto réus, enquanto acusados, enquanto, se calhar, maltratados publicamente, há um Jesus, há um Senhor Deus que é capaz de nos dar a mão e de nos perdoar. Então, João capítulo 8, do versículo 1 até ao versículo 11, diz-nos assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles acusadores? Aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Este mês, nós, na sequência daquilo que foi a Páscoa, continuamos a tratar a temática do perdão. O perdão só no Senhor Jesus Cristo. E olhando para este texto, realmente Jesus dá-nos a mão. Jesus pode dar a mão àquele que é réu, àquele que pecou, àquele que é acusado publicamente ou em secreto, àquele que realmente falhou com a própria lei. Mas vamos olhando para o texto, e o texto começa-nos no versículo 2, com uma frase, com uma oração que diz: Voltou Jesus de madrugada, voltou novamente para o templo, e fala-nos sobre o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus já havia estado no templo, e a expressão novamente dá-nos a entender que realmente ele já tinha lá estado antes, e nós precisamos de contextualizar a passagem entre João 7 e João 8. E quando nós lemos estes dois capítulos, nós reparamos que o Senhor Jesus Cristo estava na festa dos tabernáculos. E João 7, versículo 2, diz exatamente isso. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então, os discípulos foram em primeiro e Jesus depois começa a subir e vai para lá, diz-nos João capítulo 7. E esta festa era das mais populares.
nesta época. Era uma festa que tinha começado também no Antigo Testamento, e entre a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos Tabernáculos era provavelmente aquela onde reunia-se algum movimento, algum festejo mais notório. E esta festa começou lá no Antigo Testamento, e esta festa foi dada por Deus, e isso nós podemos encontrar lá em Êxodo capítulo 23, versículo 16, que diz assim, eu não tenho aqui, mas os irmãos podem ler Êxodo 23, 16, e que começou por ser duas festas, a festa da Sega mais na primavera e a festa dos tabernáculos, que depois vai ser a festa dos judeus mais para outubro, festa daquilo que eram das colheitas, e principalmente a panha da uva e a panha da azeitona. E porque a festa dos tabernáculos, lá em Levítico, capítulo 23, versos 42 e 43, nós vemos que durante esta festa o objetivo era que as pessoas que iam, e também os de Israel, os de Jerusalém, construíssem tendas. E o significado que o Senhor Deus vai dar é para que se lembram que foram tirados da terra do Egito. Por isso ficou também conhecido como uma festa dos tabernáculos, a festa dos judeus, porque muita gente nesta altura construíram tendas de ramos, tendas de galhos, e começava a dormir durante esta festa, que durava mais ou menos então 7 dias. E durante esta festa, só para os irmãos terem uma ideia, havia dois costumes próprios, dois ritos específicos desta altura. O primeiro era o de tirar água, e por isso Jesus Cristo vai afirmar lá em João 7, 37 e 38, assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas outro costume também costumava acontecer nesta festa, especificamente, era o rito de acender as luzes, acender lâmpadas, acender velas, a ideia de luz, porque o Senhor tinha tirado o povo do Egito. Então, nós em João 8, no versículo 12, nós encontramos uma das frases do Eu Sou, do Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor Deus havia retirado o povo do Egito, o Senhor Deus dá-nos a água, para aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor Deus é a luz que o povo precisa, o Senhor Deus ainda hoje é a luz e é a água que todos nós precisamos. Então, João 7 e 8 falam-nos aqui de Jesus Cristo na festa dos tabernáculos. E eis que lá no meio aparece esta história, que muitas Bíblias têm escrito como uma mulher adúltera, outros têm só a adúltera, mas ninguém sabe o nome desta mulher. E nós podemos questionar qual é o sentido de o João ter colocado aqui no meio de uma festa ampla a história agora da mulher adúltera. E eu gostava de dizer aos irmãos que nos manuscritos mais antigos, algumas Bíblias, se calhar, que vocês têm em mãos, no versículo 53 de João 7, aparece um parênteses reto e vai até ao João 8, 11. João 7, 53 ou 52, até João 8, versículo 11, algumas Bíblias podem ter aí uns parênteses retos. Isto significa que nos manuscritos mais antigos e nos manuscritos alguns mais confiáveis, esta passagem não estava lá inserida. Aliás, também deixar nota de que alguns comentaristas, os principais comentaristas dos pais da Igreja dos primeiros séculos, eles exatamente passavam por cima desta passagem, porque exatamente não estava lá. Agora, com isto em vista, o que é importante? 2 Timóteo 3, 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. O cânon foi formado, o cânon está fechado. Tudo aquilo que está na Bíblia nós confiamos e nós cremos que é a palavra de Deus, inspirada divinamente por Deus. E mais importante do que isso, tudo aquilo que vai ser dito aqui por ele, o Senhor Jesus Cristo, em nada contraria o ensino do Evangelho de João, em nada contradiz o ensino de toda a Bíblia, e tudo aquilo que nós podemos retirar desta passagem está em consonância com aquilo que é o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, com isto em mente, durante esta festa, Jesus começava a sofrer alguma hostilidade, alguma pressão. E nós podemos ver isso em João 7, verso 30 e também no verso 32. Vejam o versículo 32 de João capítulo 7. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderam. Então,
Embora seja motivo de grande festa, embora todas as pessoas estavam contentes, havia um grupo específico de pessoas que começava a perseguir o Senhor Jesus Cristo. Havia um grupo de pessoas que costumava a criar alguma hostilidade ao Senhor Jesus Cristo. Queriam mesmo matá-lo, queriam mesmo prendê-lo, e João 7, 30 e 32 vai-nos dizer exatamente isso, ao ponto de enviarem guardas para prenderem. Mas diz-nos o final do capítulo 7 que os guardas não o prenderam. E os irmãos depois em casa podem continuar a ler. Então, se por um lado, nesta festa, a perseguição ao Senhor Jesus Cristo vai começar a crescer e a perseguição especificamente dos fariseus, dos principais sacerdotes, quando nós vemos João 7, 14, nós vemos que esta pressão nada inibiu o Senhor de Jesus Cristo de fazer a missão para a qual tinha sido chamado. Jesus estava no templo. João 7, versículo 14, diz-nos que corria já meio da festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. E agora nós chegamos a João 8, 2, depois de ir aos Montes das Oliveiras, provavelmente a orar, de madrugada, Jesus volta novamente para o templo para ensinar. E a primeira pergunta desta manhã é: como é que nós nos sentimos quando estamos cercados? Como é que a nossa fé vacila? Vejam, momento de alegria, momento de festa, o Senhor Jesus Cristo vai depois dos discípulos, João 7, para a festa dos tabernáculos, um momento de celebração, e o seu momento de celebração é unicamente no templo, onde ele podia ensinar. E começa a ser perseguido, e Jesus Cristo, e assim o que é que ele faz? Volta para o templo, volta a ensinar. E é um grande contraste que Jesus Cristo nos deixa. E diz-nos no versículo 2, um pormenor interessante: e todo o povo ia ter com ele, João 8, 2. Então, embora houvesse um grupo de pessoas que o perseguia, embora houvesse um grupo de pessoas que o queria matar, que o queria condenar, havia um grande grupo de pessoas que o queriam continuar a ouvir. O cerco estava a ser montado, não parou o Senhor Jesus Cristo. E esta manhã eu gostava de dizer aos irmãos: se porventura nós estejamos a ser cercados, seja por que motivo for, que a nossa fé nunca se cale, que a nossa fé nunca seja escondida, que a nossa fé sempre mostre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque vamos ver que as coisas fluam sempre para aquilo que o Senhor Deus tem programado. Então o texto segue, e nós chegamos aos versículos 13 e 4, e nós vamos ver que este grupo de escribas e fariseus que antes tinham enviado guardas, eles agora então vão voltar à carga. Eles não tinham desistido. Versículos 13 e 4, vamos ver que agora vão trazer então uma mulher. Pergunta: porquê é que os fariseus agora traziam uma mulher? Nós não sabemos o nome da mulher, nós não sabemos especificamente quando é que tinha acontecido o pecado, não sabemos se foi logo naquela hora, se já tinha sido de véspera, na semana anterior, mas sabemos que ela tinha adulterado a lei de Moisés, tinha falhado para com a lei. Mas nós sabemos qual é que era a razão de interesse dos fariseus: o adultério que tinha sido cometido pela mulher. Então, de forma fria, de forma completamente exposta, eles trazem a mulher ali para o pé de Jesus. Notem, Jesus estava a ensinar o povo e de repente aparece lá uma mulher. Nós vemos situações na Bíblia em que Jesus ensinava e, por exemplo, deixa um paralítico para ser curado. Mas agora, eis que um grupo hostil traz uma pessoa, não para que no imediato sofra a intervenção divina do Senhor Jesus Cristo, mas para pôr o Senhor Jesus Cristo à prova. Então o círculo estava montado. E como é que era o círculo? Uma mulher acusada publicamente, pecadora, mulher adúltera, um grupo de acusadores, os fariseus, escribas, e Jesus, que estava lá já no templo. Este é o pano de fundo para aquilo que nós vamos seguir. Eu gostava realmente então de retomar aquela pergunta inicial. Se calhar nós nunca fomos réus em tribunal judicial, civil. Se calhar nunca fomos acusados publicamente. Mas muito provavelmente nós já fomos confrontados com alguma questão. Muito provavelmente nós já fomos expostos a algum confronto direto em que, por um lado, nós estamos a ser acusados ou por algo que se calhar cometemos ou por algo que se calhar não cometemos. E eu gostava de perguntar-vos como é que nós nos sentimos nesses momentos de confronto. No momento de confronto, o momento é de tensão, o momento é às vezes de receio, o momento às vezes é mesmo de ficarmos atónicos, sem reação. E muitas vezes nós partimos para o confronto de cabeça fria.
E nós temos alguns discípulos que faziam isso. Por exemplo, Pedro, siga para a frente. Onde havia problemas, Pedro era o primeiro a lançar a primeira palavra, se Jesus precisa de ajuda, vamos lá. E muitas vezes nós partimos para o confronto quase sem pensar. Muitas vezes nós partimos para o confronto com o nosso próximo, partimos para o confronto com aqueles que nos rodeiam de forma rápida e impulsiva, sem termos noção de realmente aquilo que estamos a cometer e aquilo que estamos a fazer. E eu gostava de vos perguntar, quantas vezes nós já fomos para confrontos, homem, mulher, mulher, seja o que for, e nos esquecemos de levar o Senhor Jesus Cristo? Sabe, muitas vezes nós somos rápidos a acusar, nós muitas vezes somos rápidos a partir para o confronto e esquecemos de consultar o Senhor Jesus Cristo. Facilmente levantamos acusação contra outros, contra o nosso próprio, mas facilmente nos esquecemos do Senhor Jesus Cristo. Facilmente nós até achamos que estamos rodeados de toda a razão, mas não fomos consultar o Senhor Jesus Cristo. Facilmente esquecemos de colocar o Senhor Jesus Cristo no meio do conflito. E eis que agora Jesus Cristo estava lá no meio deste conflito. Ele não tinha ido para lá, ele não quis inicialmente estar lá, foi os fariseus que trouxeram essa mulher. Mas qual é que era o problema? O problema foi colocar Jesus no meio desse conflito, não para obter o genuíno auxílio que Jesus podia dar na questão, não para que, com espírito contrito e quebrantado, estes fariseus pudessem buscar ajuda de Jesus, mas para o testar. E Jesus agora podia estar ali encurralado. Então as motivações estavam completamente trocadas, as motivações estavam completamente enviesadas e do propósito original. E sabem, muitas vezes eu acho que acabamos por fazer isto exatamente. Nós podemos estar a usar o Senhor Jesus Cristo muitas vezes como pretexto. Muitas vezes nós podemos usar o nome de Jesus, mas não o estamos a buscar verdadeiramente. Nós muitas vezes queremos usar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas antes já vamos com respostas feitas e fechadas. E na prática nós não queremos o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós até usamos o nome de Jesus Cristo como teste. E vários são os episódios que aqui e ali nós vamos ouvindo. Jana, diz lá, Jesus, então agora o que é que tu tens a dizer isto? O que é suposto eu fazer? Mas não com o espírito de filho e de obediência, é com o espírito de, diz lá então, o que é suposto eu fazer? E agora este era um momento em que um grupo de pessoas que queria matar e que queria perseguir Jesus, que queria calar o ensino que estava a ser ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, circundava Jesus e queria meter à prova. Este grupo queria verdadeiramente buscá-lo. E nós então chegamos ao versículo 5 e nós vemos que o confronto de posições vai então colocar o Senhor Jesus Cristo em xeque. A verdade é que o que é que manda a lei fazer em caso de adultério? Levítico 20, versículo 10, diz-nos que será morto o adúltero e a adúltera. E em Deuteronômio 22, diz-nos, dá-nos a ideia de cortar o mal pela raiz, do género, eliminar essas pessoas do povo. Eliminarás o mal de Israel, aquele que adulterou, aquela que adulterou. Então, em causa não está a lei. Em causa não está aquilo que a mulher fez é errado ou não. A lei é mais do que clara e os fariseus sabiam disso. Os fariseus não vão para o pé de Jesus Cristo e dizem esta mulher contradiz a lei. Não. Os fariseus e os escribas vão até Jesus e dizem esta mulher fez isto conforme a lei, o que é que tu tens a dizer? Então há um confronto entre a lei do Antigo Testamento e a lei que agora estava a ser dita pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus, tu o que é que nos dizes? Eles queriam uma resposta. Eles queriam uma tomada de posição. A pergunta não vai para a mulher. Mulher, tu adulteraste? Sim ou não? Se disseres sim, castigo. Se disseres não, logo vemos. A pergunta não vai para a mulher. A pergunta vai para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, o que é que tu tens a dizer sobre esta questão? E a verdade é que Jesus podia estar aqui agora entalado. Porque se Jesus dissesse sim, a lei de Moisés diz que em caso de adultério, morte, eliminarás de Israel, então
a lei está certa, Jesus coloca-se ao lado dos fariseus e a perder o apoio dos pecadores, digamos assim, com o qual o grupo que era mais afável, mais próximo e com o qual Jesus procurava estar. Mas se Jesus não dissesse que a mulher não tinha pecado, que a mulher não era adúltera, então agora os fariseus podiam ter com que pegar o Senhor Jesus Cristo. O ensino que Jesus está a fazer é contrário à lei de Moisés. Então, dos dois lados da moeda, os fariseus podiam ter como pegar o Senhor Jesus Cristo e levá-lo preso. O que é que Jesus agora podia fazer? Parece que está num beco sem saída. Parece que o fim poderia estar a chegar. Versículo 6. Os fariseus e os escribas, eles não estavam mesmo interessados na mulher. Os acusadores queriam unicamente agora o Senhor Jesus Cristo. Mas eis que, versículo 6, isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar, e a segunda parte, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, no solo. A expressão escrever também pode ser traduzida como desenhar. Então, nós não podemos dizer propriamente que Jesus estava ali a escrever alguma coisa. Mas o facto de, perante um momento de confronto, Jesus baixa-se e começa a escrever ou a desenhar no chão, como dizendo, isto não é uma questão minha. Isto é uma não questão. Isto é uma questão que vocês me trazem. Não sou eu que tenho que responder agora. Mas eles continuam a insistir. Jesus, primeiramente, afasta-se, como se afasta da questão. Mas eles continuam a insistir. Isto, nós chegamos ao versículo 7 e a insistência era grande. A insistência era de tal forma que Jesus, então, finalmente vai responder. Mas vai responder de uma forma genérica. A insistência faz-nos responder e ele vai nos dizer, aquele que lança a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Nesta altura, a execução das sentenças era feita por testemunhas que tinham assistido ao crime, mas que de alguma maneira não estavam implicados no crime. Então, a pessoa que podia julgar o adultério tinha de ser a testemunha que presenciou, mas que não fez o adultério. Estão a perceber? Ou seja, se houvesse um caso de furto, a pessoa que tinha de julgar o furto tem de ser uma pessoa que não esteve envolvida no furto. E Jesus traz à baila esse ensino e diz-nos que, de facto, a execução da sentença era dada a testemunhas que não tivessem cometido o mesmo pecado. Mas agora eis que Jesus vai colocar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo pacote. E Jesus vai dizer, no versículo 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado. E Jesus não vai dizer aquele que dentre vós estiver sem adultério. Jesus vai dizer aquele dentre vós que estiver sem pecados. Os acusadores queriam, no fundo, inicialmente, apedrejar a mulher porque ela adulterou em flagrante, era a lei. Mas também pela lei de Moisés, pela lei do Antigo Testamento, todo aquele que adultera contra o Senhor merece ser apedrejado de morte. E ao longo do Antigo e do Novo Testamento nós vamos vendo esta ideia muitas vezes. Adultério contra a mulher, mas também o adultério contra o Senhor Deus. De todas as vezes que o Senhor fazia culto a falsos deuses, estava a adulterar o Senhor. De todas as vezes que o povo se desviava do caminho dado por Deus, estava a adulterar o Senhor Deus. E como que relembra Deuteronômio 13, de versos 6 a 10, e nós tentamos remir o tempo, mas se os irmãos quiserem podem ler, Deuteronômio 13, de 6 a 10, o adultério espiritual contra o Senhor é realmente uma imagem bastante presente na Bíblia. Então, se por um lado aquela mulher adulterou, por outro lado, aqueles fariseus também estavam em adultério, porque se calhar não estavam a fazer o que deviam, se calhar estavam a ir contra a lei do Senhor Deus, estavam a cometer pecado. Então aqui há alguns pontos a reter que eu gostava de destacar nos próximos minutos. Primeiro, o confronto entre a mulher pecadora com os acusadores, eles próprios também são os acusadores. E o que é que Jesus nos ensina? Pecador que julga pecador não pode sair juízo justo. Eu não posso julgar alguém que é pecadora se eu próprio sou pecador. Eu não posso julgar alguém que adulterou se eu próprio também sou pecador. Então, quando o momento de confronto chega, cuidado quando nós queremos acusar alguém. Cuidado quando nós queremos julgar alguém.
O juízo tem de vir alguém que não cometeu o pecado. Pecador que julga pecador não é julgamento justo. Por outro lado, acusadores de homens que querem... Nós vemos acusadores de homens que querem e queriam acusar o Senhor Jesus Cristo. E nós muitas vezes somos prontos a tirar pedras uns aos outros. Haja um conflito que eu estou lá na frente de batalha para me meter no meio da questão. Mas eu gostava que esta manhã nós pudéssemos pensar que muitas vezes nós somos prontos para tirar pedras, sabem a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles fariseus estavam prontos a tirar pedras à mulher se Jesus validasse a violação da lei. Mas no fundo, aquilo que os fariseus queriam fazer era atirar pedras ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós hoje continuamos a fazer isto. Julgamos-nos munidos de toda a informação para partir para julgamentos, na troca de ideias. Julgamos-nos munidos de toda a informação para partir para um confronto direto, pessoa para pessoa. Mas não colocamos Jesus Cristo no nosso coração. E deixem-me dizer, sempre que nós não colocamos Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, nós estamos a pecar. E aquilo que nós estamos a fazer é aquilo que aqueles fariseus queriam fazer, atirar pedras para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu não preciso de ti porque tu vais estar errado. Eles queriam apanhar Jesus na curva. Assim como nós muitas vezes, sempre que negligenciamos a resposta de Jesus, mais uma pedra para o Senhor Jesus Cristo. Somos prontos para atirar pedras aos homens, mas muitas vezes somos mais prontos para atirar pedras ao Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante, porque com uma simples frase, Jesus coloca os acusadores no seu devido lugar e condição. Eles eram pecadores. Com uma simples frase, o incómodo da consciência dos pecadores veio ao de cima. Vejam, não lhes faz pergunta nenhuma. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Muito bem. Aquele que não cometeu o pecado, aquele que não comete pecado, que lança a primeira pedra. Não fez pergunta aos fariseus, vocês cometeram pecado. Não fez pergunta aos escribas, vocês cometeram pecado. Não, é uma afirmação. E com uma simples frase, o incómodo começa a vir à mente destes fariseus e escribas. Então, de forma incrível, o Senhor Jesus Cristo concorda com a lei e usa a lei para eles. De forma incrível, Jesus estava a ser ali apunhalado, a ser testado. Vemos como uma resposta do Mestre diz como concorda com a lei e ao mesmo tempo condena aqueles homens. Mas mais do que isso, com um simples gesto, Jesus mostra que a acusação de homem não é acusação do Senhor Jesus Cristo. A acusação daquela mulher estava a partir primeiramente dos fariseus. A adúltera estava perante ele e Jesus baixa-se. Jesus não carrega mais a acusação dos fariseus. Não, Jesus baixa-se. Jesus não potencializa a acusação que estava ali a dizer. Então, calado, versículos 6 e 8, em repetição de gesto, em repetição de atitude, Jesus mostra que para ele o que estava ali a acontecer, no fundo, era uma não questão. Então, nós partimos para o versículo 9. E nós começamos a ver que a tomada de consciência dos fariseus começa a surtir efeito. E vamos nós ver, a partir da leitura do versículo 9, que uns vão, mas um fica. Uns vão, mas a mulher fica. Vejam, os acusadores começam a sair um a um da presença do Senhor Jesus Cristo, do mais velho para o mais novo. Na verdade, eles vão perceber que se queriam acusar a mulher, não estavam no pleno direito de fazer, porque eles próprios estavam em pecado e não podiam acusar a mulher. Mas, por outro lado, diz-nos o versículo 9 que a acusada, a mulher, que também tinha cometido pecado, vai continuar na presença do Senhor Jesus Cristo. E esta é uma grande lição que o texto nos ensina. Diante do pecado, nós podemos sair da presença do Senhor Jesus Cristo ou podemos ficar diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Não estava em causa se a mulher fez ou não fez, não estava em causa se a mulher era culpada ou não. A lei era clara, a violação também. Mas esta mulher, eis que agora no versículo 9 decide ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, isto é uma lição para cada um de nós, que o texto de agora, daqui para a frente, nos vai ensinar. Diante do pecado que nós possamos cometer, não saiamos da presença do Senhor Deus.
diante do pecado que nós possamos cometer, corramos para os pés de Jesus Cristo. Corramos para Ele para resolver as coisas. A pior coisa que pode acontecer é que dia após dia, semana após semana, nós nos começarmos a desligar do Senhor Jesus Cristo e começarmos a aumentar o pecado que o nosso coração acarreta. Mas eis que agora então a mulher fica diante do Senhor Deus. E eis uma pergunta: se hoje nós tivéssemos um encontro a sós com o Senhor Jesus Cristo, como é que seria? Efetivamente, se hoje nós temos pecado, portanto, nós podíamos ser aquela mulher, se calhar não pelo adultério, mas por outras coisas que temos feito. Se fôssemos levados à praça pública diante do Senhor Jesus Cristo, e se hoje eu, André, estivesse frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, como é que iria ser? Eu, André, pecador, diante de Jesus Cristo, perfeito. Como é que iria ser? Irmãos, isto é uma questão bem profunda e que infelizmente nós não temos tempo de continuar a aprofundá-la. Mas no versículo 10, nós vemos que Jesus então olha e dirige-se para a pecadora. Se para os fariseus e para os escribas Jesus baixa-se, inclina-se, quando este grupo se vai embora, ele então torna a levantar-se e agora sim ele vai se concentrar nesta mulher adúltera que nós não sabemos o nome. Então, versículo 10, Jesus olha, dirige-se diretamente para a pecadora, dirige-se diretamente para a pessoa que cometeu o pecado. E à luz deste texto nós podemos dizer que Jesus é literalmente intencional e pessoal. Jesus agora sim queria gastar tempo com esta mulher. E não é por cada um de nós cometer pecado hoje, ou ter cometido pecado, que Jesus Cristo não quer tomar tempo connosco. Todo aquele que dobra o seu joelho e confessa o seu pecado diante do Senhor Jesus Cristo, eu estou certo que Jesus vai querer estar lá. Eu estou certo que Jesus vai querer dar-nos a mão. Estou certo que Jesus vai querer dar-te a mão. Se há coisa com a qual Jesus se agrada é um pecador arrependido, um pecador que vai até Cristo confessar o seu pecado. Jesus tem tempo para cada pessoa individualmente. Vejam, para o grupo bastou uma simples frase, mas para cada uma pessoa pecadora, aos pés do Senhor Jesus Cristo, Jesus agora vai ter tempo para esta mulher. E a pergunta surge: queremos nós passar tempo com o Senhor Jesus Cristo? Será que se nós tivéssemos cometido pecado, a nossa consciência vinha ao de cima e nós íamos afastar-nos também de Jesus Cristo? Ou nós íamos ficar lá? A consciência dos fariseus levou-os para afastar. A consciência da mulher levou a ficar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eis que então nós chegamos ao versículo 11, e na resposta da mulher, então está a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Na resposta da mulher vem a crença em Jesus como aquele que é o Filho de Deus. Mas como? Vamos ver. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além de que a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então a resposta dela é: ninguém, Senhor. E em duas palavras nós vemos como alguma coisa aconteceu a esta mulher. Porquê? Porque se no versículo 4 os irmãos podem relê-lo e vão ver que os acusadores tratam Jesus por mestre, aquele que instrui, o rabino, aquele que passa conhecimento, aquele que na altura podia passar até ideias filosóficas durante o Império. No versículo 11 nós chegamos e vamos ver esta mulher a dizer: ninguém, Senhor. E por Senhor, a palavra que está aqui no original é Kyrios. E esta palavra reflete a pessoa de Jesus Cristo como divina. Esta palavra é que é usada no Antigo Testamento para Yahweh. Esta é a palavra que a tradução grega da Bíblia, a primeira tradução grega, a Septuaginta, usa para descrever Jesus Cristo como Senhor ao longo de toda a Bíblia, Kyrios. Então alguma coisa aconteceu a esta senhora. Jesus não é mais um ensinador, não é mais um rabino, mas agora ela reconhece como Senhor, Kyrios. Então talvez hoje
o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, te possa estar a chamar à fé. Se calhar hoje o Senhor Jesus Cristo possa estar a incomodar o teu coração e a incomodar a tua consciência. Se calhar hoje nós viemos aqui acusados de alguma coisa. Se calhar hoje nós viemos aqui com sentimento de culpa. Se calhar hoje nós viemos até à presença do Senhor Deus cultuar com o sentimento de condenação. Mas se calhar hoje o Senhor Jesus Cristo tem um convite para ti. Se calhar hoje o Senhor Deus está a falar ao teu coração. André, frente a frente com Jesus, o que nós diríamos? Se calhar hoje o Senhor Deus quer ter um encontro frente a frente consigo. O que vais tu fazer? Vais fugir ou vais permanecer aos seus pés? Esta mulher, quando foi confrontada com a verdade, porque foi, o texto no versículo 11 claramente nos dá a entender que houve ali uma conversão dela. Claramente nos dá a perceber que a mulher, de alguma maneira, creu. Porque o convite final é: vai e não peques mais. Vai, muda a tua vida. Sim, todos nós vamos continuar a pecar. Somos pecadores por natureza. Mas naquilo que for possível, muda a tua vida e segue o Senhor Jesus Cristo. Jesus como que lhe diz: mulher, restaura de vez a tua vida. Se me chamas Senhor, se reconheces em mim a divindade, se reconheces em mim a autoridade, se reconheces que eu realmente sou soberano, que sou o enviado, muda de vez a tua vida. Passa a seguir-me. Aqui a ser acusada, aqui a ser julgada, agora recebe o perdão do Senhor Jesus Cristo. A que foi exposta na praça pública, agora recebia a plena alegria do perdão de Jesus. O único que efetivamente, naquele círculo que ali se compôs, podia julgar alguém. O único que efetivamente não pecou, o único que efetivamente podia julgar. Mas sabem, João 3, 16 e 17, versículos muito conhecidos, principalmente o 16, diz-nos que Jesus, podendo julgar, Jesus Cristo veio para duas coisas. João 3, 16 e 17. João 3, 16 diz-nos que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E João 3, 16, 17 diz-nos que Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. É tão incrível, porque o mundo está cheio de pecadores. E Romanos 3, 23 diz-nos exatamente isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado está sobre todos. O pecado apanhou todos. Mas eis que aquele que podia julgar, não vai julgar. Aquele que podia condenar, não vai condenar. O único que podia salvar, vai salvar aquela mulher que creu. Então esta manhã há um convite à fé. Há um convite para realmente nós possamos depositar a nossa vida, a nossa esperança no único que nos pode salvar. Nós cantávamos aquele que deixou as 99 ovelhas em resgate de uma. E se calhar hoje o Senhor Jesus Cristo te pode querer te resgatar. Se assim for, crê, entrega a tua vida. Jesus dá-te a mão, mesmo quando és réu, mesmo quando não mereces. Nunca vais merecer e nunca merecerias. Mesmo quando na realidade cada um de nós, ao começar naquela mulher, mereceria a morte, Jesus dá-nos a beber da sua graça para que nós possamos ser salvos. Então Jesus dá-te a mão. O único que te pode julgar é aquele que hoje te pode salvar. Marcos 16, 16 vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. Então a pergunta final desta manhã é: crês no Senhor Jesus Cristo? Não estou a dizer que tens de estar perfeito. E Romanos 5:8 diz-nos exatamente isso. Que Jesus veio, que Jesus morreu, e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não está à espera que tu não sejas pecadora ou não sejas pecador. Jesus não está à espera que tu sejas perfeito. Mas Jesus está à espera que tu o reconheças como o Messias, o Filho prometido, enviado para trazer salvação a todo o mundo.
Então, se hoje ainda não conheces este Jesus que salva, este Jesus que perdoa, entrega-lhe toda a mágoa, culpa sobre ele. Descansa nele. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos orar? Senhor Deus, graças estamos por este dia, graças estamos pela tua palavra. Graças estamos porque em ti nós encontramos um Deus cheio de perdão. Graças te damos porque através do teu Filho, Pai, nós podemos ver perdoados os nossos pecados. Perdoa-nos porque realmente nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós carecemos da tua misericórdia e da tua graça, Senhor Deus. Nós carecemos unicamente do teu perdão para que nós possamos viver eternamente, Senhor Deus. E hoje, Pai, que realmente se nós viemos aqui com algum peso de culpa, realmente se nós nos achamos acusados de alguma coisa, realmente se nós nos achamos condenados de alguma coisa, Pai, que nós possamos ir até à tua presença, que nós não fujamos dela, que nós possamos reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, o Filho enviado, o Messias enviado por ti, Senhor Deus. Que nós realmente possamos, com o convite e o desafio desta mulher, mudar de vida completamente. Vai, não peques mais, que nós verdadeiramente possamos ter vidas consagradas a ti. Vidas que te amam, vidas que te sigam, vidas que dia após dia querem fazer única e exclusivamente a tua vontade. Se é com esta igreja, Pai, se é com cada um dos teus filhos aqui presentes, Pai. E que realmente se hoje há aqui alguém que ainda não te reconheceu como o teu Filho, como único Senhor e Salvador, que tu possas tocar nas suas vidas, Pai, e eles o possam reconhecer. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Antes de darmos o culto por finalizado, e há tempos uma expressão que dizia: o culto só termina no último acorde do piano ou do instrumental. Então, até o último acorde, vamos tentar manter o silêncio, vamos tentar manter a reverência. Se possível, vamos orar em resposta àquilo que nós acabarmos de ouvir. E antes de sairmos, lembramos do bazar que está a acontecer na cave. Se os irmãos, se quiserem, sintam-se desafiados e convidados a descer. Cada produto custa €1. E com €1 nós podemos ajudar então a reconstrução, a remodelação da Casa Margarida. Então, vamos permanecer em silêncio até o último acorde do piano.